Seguidas, vamos preparando para a live sobre fatores de riscos para trombose. Oi, Magda, oi, Cá, Andresa, todo mundo entrando. Carol, gente, hoje é um dia tão importante para nós. O Paulo, o pai tá on, de tudo um pouco. Boa noite, seguidas. Ó, o doutor Leandro já tá entrando. O Tânia, Celina, que tanto de gente. Renata. Oi, doutor Leandro. Olá, tudo bem, Thalita? Tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. Enfim, deu certo. Exatamente. Olha, vou começar pedindo desculpa por semana passada, porque a gente teve que adiar. No dia eu não estava com a cabeça muito bem, aí eu falei, não, vamos adiar. E acabou que coincidiu com uma data tão importante para nós, né? Que é o Dia Mundial de Prevenção à Trombose. Então, eu acredito que vai ser muito bom esse encontro e a gente vai aprender bastante, né, seguidas? Tem um monte de gente já entrando para participar desse momento com a gente. Se apresenta, fica à vontade, tenha pouquinha pergunta. Esse pessoal tá tímido. E aí a gente vai conversando, tá? Sim, exatamente. Primeiro eu quero dizer que é uma honra aí poder participar com você nesse dia que é realmente muito importante, né? Que é o Dia Mundial aí, que a gente tenta trazer um pouquinho mais de informação sobre a trombose. E é uma doença que causa muito medo, muito anseio, né? Em ter consequências graves. E por isso a importância é fundamental aí nós reforçarmos isso. Primeiro quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Rossetti, sou médico cirurgião vascular em Campinas. Tenho a minha formação aqui pela Unicamp, com cirurgia vascular e cirurgia endovascular, e trabalho aqui em Campinas e na região. E é um tema que a gente gosta bastante de comentar, e a gente vê com muita frequência na nossa vida, aí no dia do consultório, né? É muito, muito frequente, então acho que vai ser bastante proveitoso aí. Que bom. Ó, a indicação, né, de convite para participar da live foi de uma pessoa que te conhece, né? Isso. E eu fiquei muito contente, porque como a gente troca experiência, né? Então as pessoas vão falando, olha, tal doutor é muito bom, chama para um bate-papo. Então eu queria agradecer também, né? Todo mundo, né, que indica, que fala, porque aqui só tá passando fera, viu? E a gente, doutor, fica muito, muito contente com essa contribuição gratuita, espontânea e cheia de carinho, tá bom? Vamos começar, então, o tema. Fatores de risco para trombose. São inúmeros, né, doutor? São inúmeros. E você prefere fazer um apanhado geral ou eu já começo com as perguntas aqui? Vamos falar um pouquinho do apanhado geral e aí acho que a gente pode destrinchar um pouquinho mais, né? Eu sempre costumo, quando falo em trombose, primeiro a gente diz, e já comentou aí da importância da trombose, ela é responsável por um caso de morte a cada 4 pacientes, ou seja, ela é muito frequente e grave, pelos seus riscos de complicação, principalmente com o evento de embolia pulmonar. Então, a importância em diagnosticar precoce, né? Então, quanto mais cedo a gente diagnosticar, mais cedo a gente entra com um tratamento e pode evitar aí complicações maiores, que seriam sequelas ou até mesmo complicações aí mais graves, como a embolia pulmonar, né? Sim. E quando a gente fala em fatores de risco para o desenvolvimento de trombose, eu gosto de dividir em 2 formas.
A primeira é aquela que a gente não consegue mudar, que são os fatores genéticos, hereditários. Uhum. Eu vi que você já fez uma live com a doutora Tainá aqui de Campinas também, que é uma hematologista, e pôde comentar um pouquinho mais sobre as trombofilias e todos esses fatores genéticos que estão associados aí, né? Uhum. E a gente tem os fatores, dos fatores genéticos, a gente tem os mais frequentes aí, que é o fator 5 de Leiden, a mutação do gene da protrombina e vários outros aí, SAF, né? Que a gente tem que investigar sempre e é um fator de risco importante. Mas normalmente não é sozinho. Normalmente não é sozinho. E aí, quando você tem esse fator genético, já vem aquela angústia. Eu tenho o fator genético, Sim. mas será que todo mundo que tem fator genético vai desenvolver trombose? A resposta é não. Não é todo mundo que tem o fator genético que vai desenvolver trombose. Às vezes, nem vai saber que teve, não é? Exatamente. E aí vem os fatores adquiridos, que são aqueles fatores que a gente tem como mudar. E aí é que está a grande sacada dessa prevenção, dessas informações e tudo, porque é tudo isso que a gente consegue prevenir. E aí é importante, né? E vai desde alguns fatores, a gente não tem como mudar muito. Por exemplo, é muito mais frequente na mulher durante o período que ela tem, o período mais fértil. Mas quando ela entra na menopausa, esse é até um pouquinho mais frequente em homem, mas muito parecido ali na prevalência entre um e outro. Então, só o sexo feminino já ter o ciclo menstrual já é um fator. E aí a gente entra numa mudança que cada vez mais a mulher tem se preocupado com a sua vida fértil, uso de anticoncepcional, né? Usar alguns tipos de hormônio para suplementação e tudo isso. E aí o risco aumenta mais. Né? Ele é um vilão, mas ele aumenta, por exemplo, uma pessoa que não tem, uma mulher aí, qualquer pessoa, um risco de 2 a 4 a cada 10 mil. É essa mais ou menos a proporção. Quando a mulher usa anticoncepcional, isso sobe para 8 a 9 a cada 10 mil, né? Aumenta 2 a 3 vezes o risco de ter a trombose. Só que em compensação, e quando ela engravida? Será que aumenta? Aumenta mais? Aumenta menos? Aumenta mais ainda. Aumenta 15 vezes a chance. É 30 a cada 10 mil. Né? Eu até tenho alguns, eu já vi aqui alguns seguidores que estão aqui, que me acompanham, são meus pacientes, e que Legal. É bastante frequente, e a gente vê assim, até quando elas têm, né, uma paciente aí mesmo, dali 6 meses depois ela já mandou, doutor, acabei de ter uma outra amiga que estava no puerpério, tinha acabado de ganhar bebê e teve embolia pulmonar de novo, teve trombose e embolia. Então, assim, é uma coisa que às vezes não se é tão comentado, porque a gente fica pensando tanto ali na vida que está nascendo e tudo, mas a mãe pode sofrer essa complicação e é a causa importante de mortalidade da mãe aí nesse período de gestação aí. Então, é importante. E depois que a mulher vai passando o período menstrual aí, o período da fertilidade, ela entra na menopausa, ou naquele que é quando muda muito os fatores de hormônio, né? E aí ela começa a fazer, em alguns casos, terapia de reposição hormonal. Terapia de reposição hormonal também, né? A gente tem os derivados de estrógeno, que aumentam bastante o risco de desenvolver trombose. Acho que aí é uma pincelada inicial de fatores que vão, com a idade, vão diminuindo essa relação, porque é menos fértil, né? Mas tá ali, segue a mulher durante a vida toda, né? Esses fatores de risco. Vai me interrompendo aí. Não, tudo bem. Mas nem precisa, eu tô prestando atenção na aula aqui também. Doutor, e uma coisa assim que é importante a gente falar, que é a questão do nosso próprio ciclo de vida, de desenvolvimento humano, fase de envelhecimento, né? Sim. É um agravante, não sei se a gente pode falar de fator de risco, mas é um agravante para as questões vasculares, né? Assim como para várias outras questões, mas para as vasculares também, né? E aí não escapa
o homem nessa questão. Exatamente. No nosso caso, associa, mas aí o envelhecimento também a gente tem que ter essa consciência, né? Com certeza. Não é exclusivo de mulher, né? Então, isso é super importante. E o envelhecimento, a idade aumenta, assim, o risco. A gente tem mais fator inflamatório de todo esse período. Exatamente. Né? Você tem mais inflamação dos vasos, aquilo facilita muito. É só lembrar que uma coisa é super importante, que quando a gente fala em trombose, tem que sempre lembrar em 3 coisas muito importantes. Que uma ou eu tenho algum fator que ajuda a coagular mais o sangue, então esse sangue fica viscoso, ou eu tenho uma lesão da parede do vaso e esse vaso ali vai tentar tampar aquela ferida. E aí você também pode desenvolver trombose, né? E a estase, que é o fato de não movimentar tanto, não fazer esse sangue circular com tanta frequência, né? Com tanta facilidade, que você pode fazer desenvolvimento. Então, esses 3 fatores, em algum momento da vida, estando lesados, estando alterados, você pode ter o desenvolvimento maior de trombose. É um tripé, né? Que a gente tem tripé. que cuidar o tempo todo para conseguir ficar em pé sem trombose. Exatamente. Então, eu acho que foi uma introdução bem legal. Eu vou para as perguntinhas, porque senão depois o pessoal briga comigo e fala, Thalita, não fez a minha pergunta. Uma pergunta que sempre aparece é com relação da safena, né? A questão de contribuir, de não contribuir, porque tem muita polêmica, assim, tem muitas versões sobre isso, né? Você pode falar um pouquinho sobre a danada da safena? A gente lembra sempre, quando fala em varizes, a associação rápida é safena comprometida. Mas nem sempre quando a gente tem varizes, a gente tem comprometimento da safena. E varizes é meio questionável, mas é um fator que a vascular considera como favorável a desenvolver trombose. Por que é favorável a desenvolver trombose? Lembra do tripé que a gente comentou? Um dos fatores é a estase, que a gente fala que é essa dificuldade do sangue de circular na veia. Então, quando eu tenho comprometimento da safena, quando eu tenho comprometimento de varizes mais calibrosas, existe sim a chance de desenvolver, só que a gente lembra que varizes não faz trombose inicialmente. Varizes faz flebite. Quando forma um coágulo dentro da safena ou dentro das varizes, a gente tem flebite, inflamação das veias superficiais. Trombose o coágulo dentro uma tromboflebite, né? A trombose é um coágulo dentro do sistema profundo, lá dentro no interior dos vasos que estão dentro do músculo. Essa é a ótima diferenciação. Tromboflebite e trombose. Trombose. Aí aquela pessoa que tem flebite, teve tromboflebite. E aí, ela pode desenvolver trombose? Tem um risco sim. Aí vai depender aonde que ela fez a flebite, a tromboflebite, para a gente definir se já vai entrar com anticoagulante ou não vai entrar com anticoagulante, se só vai entrar com analgésico para diminuir a dor e operar depois. Então, a gente tem que determinar várias coisas para saber. Mas varizes, sim, é um fator que pode desenvolver trombose, mas lembrando que é a tromboflebite e não a trombose. E uma tromboflebite pode virar trombose, sim. E na questão de não sei se posso falar gravidade, né, entre a trombose e a tromboflebite. Tem alguma diferença de tratamento, de ação, ou a recomendação é similar? Não é igual. Aí é o que... A flebite, ela é mais superficial. Ela é aquela veia que está fora do músculo, né? Ela está logo embaixo da pele. Essa pode virar trombose? Pode virar trombose, mas é muito rara. É mais difícil. Se ela for bem perto da veia femoral, que é aqui, bem na região da virilha, aí a gente entra com um tratamento parecido com o da trombose. Pensando que ali ela pode virar uma trombose e virar uma embolia pulmonar. Mas se for mais para baixo, a gente tenta não usar isso. Não usa o anticoagulante de rotina, né? E usa assim analgésico,
bolsa de água fria ali na região para tentar diminuir o incômodo que vai ficar, né? O incômodo. A dor, né? A dor, exatamente. Eu vi um comentário aqui, ó. Eu tive e dói, dói. Ah, Sim. excelente. Essa diferenciação, às vezes eu confundia também. Olha, outra pergunta aqui. Infecções, tá muito genérico, né? Mas tá assim, infecções são fatores de risco para trombose? Sim, são fatores. Porque infecção é inflamação, e inflamação pode alterar a parede do vaso e desenvolver, sim, um quadro de trombose. Sim. Uhum. Então, Aí, a gente infecção é porque, assim, além disso, você tem que pensar, ou pode ser infecção da perna, que aí é uma celulite, uma erisipela, ou pode ser infecção generalizada. A pessoa está com septicemia por uma pneumonia, ela vai ficar mais acamada. E aí ela ficou mais acamada, ela vai ter um risco maior de desenvolver trombose. Nesse sentido. Entendi. Ótimo. A pessoa colocou assim, obesidade. Ponto de interrogação. Nem fez a pergunta completa, porque eu acho que já sabe a resposta. Já sabe. A obesidade, sim, é um fator de risco inflamatório, como esse aí que a gente comentou da infecção. E ajuda, sim. Além disso, obesidade aumenta a gordura dentro da intraabdominal, principalmente. E isso dificulta o retorno do sangue, favorecendo a estase, favorecendo aquela, né, a dificuldade do sangue de circular. E aí, sim, você tem um risco maior de trombose. Eu só vou falar aqui uma pergunta que teve aqui que eu olhei aqui rapidinho, Pode falar. mas era perguntando se existia a chance de ter novo episódio de trombose estando estando na vigência do tratamento do anticoagulante. Existe. É bem baixa. É bem baixa, mas existe, né? Porque a gente sabe, e aí você comenta, acho que você comenta bastante aí, que existem dois tipos de anticoagulante, né? Um que são os mais novos e o uso do Marevan, que é o mais tradicional, mas que também tem sua eficácia bem comprovada e bem estudada, porque há muito tempo é assim. Aí algumas pessoas que usam esses mais novos, eu até tive a semana passada uma paciente internada conosco, porque ela tinha tido um quadro de trombose há 2 anos atrás, estava usando o anticoagulante, e aí ela desenvolveu uma nova trombose. E aí a resposta tem que trocar para o Marevan, porque o Marevan é mais seguro. Então, pode sim desenvolver e a gente tem que trocar para o Marevan. Entendi. Só para o pessoal não desesperar, né? Não porque eu já vi que não é desesperar, porque isso é muito raro, mas eu só estou dizendo porque a pergunta perguntou, né? Falou aí, comentou um pouco disso, mas é raríssimo. São poucos casos, 1 por ano que a gente pega, é muito raro. Mas existe. Mas acontece. A gente tem que ficar atento. E não pode colocar assim 100%, né, dessa probabilidade. A gente sempre tem que ter essa ciência, né? E o médico avaliar junto com o paciente. Isso. É 0,0 alguma coisa. É muito baixa essa chance. Mas o principal é você estar acompanhando. Entendeu? Sim. É você estar acompanhando. É você mudar o estilo de vida. É você usar a meia elástica. É você saber se vai ter que usar o anticoagulante o resto da vida ou não. Então, tudo isso que o médico vai poder te ajudar a explicar um pouquinho mais. Eu sempre pondero, doutor, essa questão do anticoagulante, porque eu faço uso do Marevan. E todo mundo me pergunta se a questão de fazer a troca. E eu falo, gente, foi uma escolha minha junto com o profissional, porque nós dois vamos conversando, colocando as possibilidades e avaliando. E aí, colocar sobre isso, com o Marevan também pode acontecer, por causa das interações alimentares e de remédio e tudo, né? Exatamente. Então, sempre a gente fica assim, eu brinco que a gente tá na corda bamba, que sempre tem que ponderar, porque nada é 100%, né? Eu sempre digo que é assim, quem tem trombose é 2 coisas, casou com a meia elástica
E casou com o vascular. Ai, credo! Porque vai ter que acompanhar sempre. Eu sei. Que eu tô falando. É nesse sentido que eu tô falando. Não é uma pessoa que você... Mas doutor, a gente toda hora tá de cima... Eita, e fala, aconteceu isso e aquilo. Mas é mesmo, eu tô rindo porque é verdade. O que eu falo, assim, de como casou com o cirurgião vascular, é porque você vai ter um médico de sua confiança e é sempre o seu porto seguro. Eu tenho dúvidas sobre tal coisa. Vamos lá trocar ideia com ele, entendeu? Não, vamos ver... Para evitar complicações maiores, né? Um doutor Francisco Oss, de São Paulo, que é meu médico de coração, endovascular, falou assim, se eu trocar ele me mata. Mas é uma realidade que a gente lida, né? E Exatamente. Não tem como, porque a doutora Tainara falou, né, que o médico tem que ser capaz de lidar com as nossas angústias. Às vezes, a questão nem é vascular, mas a gente está tão ansiosa ali com aquele medo de ter outra trombose que vai em cima de vocês mesmo. Não tem como. Mas faz parte. Eu acho que o Instagram veio ajudar mais isso, que trouxe mais proximidade. Né? Até uma paciente minha brincou ali. Eu não posso sentir uma dorzinha que eu já mando mensagem pro doutor. Mas esse vínculo tenta diminuir essa ansiedade, esse medo. Sim. Né? E acho que é extremamente importante tudo isso. De ter esse suporte, né? Exatamente. Essa eu gostei. Vamos para outras perguntas aqui. Quais os sinais de alerta, né? Para trombose, a gente nem falando dos riscos mesmo, mas o que a gente tem que ficar em alerta para essa questão? Acaba que é o risco também, né? Os genéticos, às vezes, a gente não consegue, mas das questões adquiridas, de estilo de vida, o que a gente tem que se atentar, doutor Leandro? Os sinais de alerta, assim, a gente poderia considerar como quase os sinais de trombose, que a gente tem que sempre se preocupar e buscar um pronto-socorro, né? Que é o inchaço na perna, normalmente uma perna só, de forma súbita, ou seja, de uma hora para outra você tem aquele inchaço que não é habitual seu, que não melhora, tipo, de hoje para amanhã não melhorou, tá te incomodando, você tem história na família, você usa anticoncepcional, fuma. A gente falou muito do anticoncepcional e eu não falei o que mais a gente tem que bater assim na tecla, que muitos ginecologistas a gente sempre puxa, e eu até fiz uma live com uma ginecologista e ela fala, não, eu bato sempre nessa tecla, é saber se a mulher fuma. Mulher usando anticoncepcional, imagina, e fumando, a chance de desenvolver a trombose aumenta muito. Então, é extremamente necessário tudo isso. Então, se você tem todos esses fatores de risco associados e tem essa dor que apareceu de uma hora para outra com inchaço, a batata da perna fica dura. Não é assim, aquele inchaçozinho pequenininho, não. É uma coisa que te incomoda. E aí, o melhor lugar é o pronto-socorro, porque tem que fazer o ultrassom de emergência e aí você sim iniciar o tratamento adequado. Acho que é extremamente importante. O cigarro é um fator que é ruim tanto. Você fez uma live com o Dr. Rodolfo lá de Brasília, não foi? Fez sobre trombose arterial e venosa, se eu não me engano, não foi? As arteriais. Então, a trombose, o cigarro, ele afeta tanto a parte venosa quanto a parte arterial. Então, cirurgião vascular odeia cigarro porque tem os dois fatores aí que podem estar associados e é assim aquilo que a gente tem que puxar muito a orelha. Eu também odeio. Mas, hoje em dia, doutor, até que o cigarro, a gente está transformando a cultura em relação a ele. E sobre a bebida alcoólica? Porque eu, enquanto profissional de saúde, psicóloga, sempre estudei sobre as questões de não haver nível de consumo sem risco, né? Para as questões, assim, questões gerais, né? De psíquicos e tudo. Mas para as questões vasculares, qual seria a interferência do álcool?
Do Porque álcool é álcool é chique, né? O álcool a gente ainda não mudou a nossa cultura ainda. Não mudou a nossa cultura, exatamente. Assim, há uma relação maior por favorecer aquela pessoa que tem a doença do alcoolismo. Aí sim ela tem mais propensão, porque ela transforma aquele carboidrato que vem da cerveja, né? E tudo isso, transforma em gordura e acumula mais para a doença arterial, né? Uhum. Venosa, a gente falaria assim, existe algum fator, por exemplo, que libera o antidiurético, tudo isso, então teria alterações hormonais ali que poderiam favorecer mais o desenvolvimento de trombose, né? Uhum. Desidratar ali, né? Aquele pós desidratou, isso aí também é um fator que pode sim contribuir. Mas ele é menos. É um vício também, né? Na verdade, em alguns momentos, né? Uhum. E o excesso é que é o grande problema, com certeza absoluta. Uhum. Com Mas certeza. com relação aos tratamentos Sim. medicamentosos, no caso, interação. Eu tava comentando sobre o fator de risco como, mas você foi Aham. certíssima nisso. Ela interfere com o uso da medicação, né? Uhum. Aí a pessoa que já teve e está anticoagulada, ela tem que tomar um cuidado redobrado quando ela vai ingerir bebida Uhum. alcoólica. Aí a gente sempre diz que o ideal é não usar, né? Uhum. Não usar. Porque eu fico pensando no. Existe, né? Talvez não ao ponto, mas uma certo. Como é que eu vou dizer? A interação pode deixar a gente desprotegida, né? Dependendo se for um uso abusivo, alguma Abusivo, frequente. questão. Aham. Exatamente. Aí eu fico bem pensando nisso, porque existe, muitas pessoas perguntam. Eu tomei a decisão de não fazer uso, mas eu sei que faz parte da cultura, da socialização, e é bom a gente começar a falar sobre isso para as pessoas se conscientizarem. Tá bom, vou fazer uso, mas com moderação, com consciência de que eu vou estar interferindo ou me preparando até para a ocorrência de alguma situação pior, né? A gente tem que lembrar também, quando você está usando um anticoagulante, você tem que evitar situações que te exponham mais a traumas, né? Uhum. E aí, então, uma queda. Então, aí o álcool, aí ele entraria nisso também. Não só a relação da interferência com a medicação, mas o risco de queda, o risco de bater a cabeça, né? Então, você não pode se expor a porque você está anticoagulado, tá com o sangue mais fino. Então, tem mais risco de ter uma complicação assim, por exemplo, né? Uhum. Então, acho que esse é outro fator importante aí de ser lembrado. Eu gosto de falar do álcool porque eu sou implicada. Porque a gente, eu ainda sonho em ver um processo com álcool tal como está acontecendo com um cigarro, Com o cigarro. sabe? Uhum. Mas eu sou idealista. Doutor, mais uma pergunta. Com relação... Aqui a pessoa citou câncer de tireoide, mas eu acredito que a gente pensar no câncer de um modo geral, como seria essa com a questão de desenvolver trombose? Eu tenho experiência pessoal, meu irmão faleceu com câncer e durante o tratamento ele teve trombose. Teve trombose. E aí quando surgiu essa pergunta... Eu fiquei, na época, né, não sabia, não entendi de nada, mas eu fiquei lembrando, né, da situação dele acamado, fazendo uso de inúmeros medicamentos. E aí eu falei, gente, realmente, olha aí, tanto que faz sentido. Não fazia fisioterapia e tudo. Eu falei, olha, um conhecimento que se eu tivesse na época, assim, eu fiquei pensando nessa questão do câncer, porque debilita muita pessoa. Alguns tipos, né? Sim. O câncer ele é um fator considerado bastante importante para o desenvolvimento de trombose por diversos fatores. Primeiro, ele produz mais, alguns tipos de câncer, eles produzem mais substâncias que são pró-coagulantes. Porque eu sempre digo que a gente tem um fielzinho da balança ali. A gente tem soldadinho que é mais a favor de coagular no nosso sangue e soldadinho no nosso corpo que é mais a favor de afinar o sangue.
E Uhum, aí, o segredo do nosso organismo é deixar os soldadinhos muito parecidos. Porque nós não uhum. temos como falar assim, ó, vamos ficar sem ter fator de coagulação. Não tem como, senão É, você não tem ia como. machucar, você não ia estancar o sangramento. Então é importante a gente, tudo isso para a nossa sobrevivência mesmo, né? Então o Uhum, equilíbrio é extremamente importante desses soldadinhos que estão ali toda hora brigando, um tentando ser um pouquinho mais que o outro, mas os dois em equilíbrio. Quando a gente tem o câncer, por exemplo, esses níveis dos soldadinhos que são mais favoráveis a desenvolver trombose, eles aumentam. Então, quando eles uhum, aumentam, eles favorecem. Junto com isso, a gente tem quimioterápicos, várias sim. medicações que às vezes são necessárias no tratamento do câncer, podem favorecer o desenvolvimento da trombose e da embolia pulmonar. E o Uhum. outro é o que você já falou mesmo. A pessoa pode emagrecer, perder muito peso, ficar mais acamada, perder força muscular, né? Porque o Isso, organismo acaba sendo consumido pelas células ali do exatamente. câncer. E aí, com tudo isso, estando mais acamado, a gente eventualmente pode lançar mão de algumas medicações que podem proteger um pouquinho, ou a meia elástica mesmo, a meia antitromba, A dependendo do meia. caso. É. E aí é sim um fator importante para o desenvolvimento de trombose e embolia pulmonar, né? Eu penso assim, nossa, o câncer já é uma situação tão debilitante. Aí vem a trombose, vem outras coisas. É Tem outras coisas. muita informação, né? Com certeza. Outra pergunta que eu achei bastante interessante é sobre. Eu acho que independe do uso do anticoagulante, tá? Por exemplo, eu não uso anticoagulante, sou uma pessoa normal, entre aspas, né? E faço consumo de alimentos ricos em vitamina K. Isso é um fator de risco? É um estilo de vida. Eu como Sim. que nem um coelho, só. Não, se você é assim só por alimentação, não. Você tem que ter alguma coisa a Hum, mais para desenvolver isso. O que a tem gente que estar fala muito na associado. vitamina K é a questão do Marevan mesmo. Porque Ah, a vitamina K, a produção de alguns fatores de coagulação lá, que seriam esses soldadinhos para brigar a favor da trombose, ela depende da vitamina K. E aí, então, se a gente fica dando muita vitamina K, produz mais fator de coagulação. Aí quando você dá o Marevan, por entendi. exemplo, você produz menos esses soldadinhos, e por isso que você não pode ficar consumindo tanta coisa de vitamina K. Mas não é um fator que Hum, facilita o desenvolvimento. É ah, só. entendi. A gente estava comentando do câncer aí, mas foi interessante o que colocou aqui, ó, que pode sim ser um fator de diagnóstico de câncer a trombose. Então, a gente, dependendo da idade, a gente acaba fazendo um rastreio mais importante. Dependendo se tem algum, não descobriu nada, você deve realizar um rastreio para ver se essa pessoa não tinha já um câncer que era inicial e que a gente não Ah, identificou e que é? pode ser causador de trombose. Então, é bastante interessante essa relação, sim, É. tá? Nossa, é. Por isso que a gente tem que estar sempre cuidando, né? Sempre cuidando, Nossa sempre Senhora. cuidando. É. Eu comentei um pouquinho, mas sobre a idade, né? Quando a gente fala, né, o comum seria, entre aspas, as pessoas mais velhas. Quando eu tive 10, 9 anos atrás, mas Thalita, isso não é doença de velho, que não sei o que, sei o que. E até eu pensava, mas o que é isso? Por que isso agora? E por causa disso, talvez, né, é, a falta de informação, o desconhecimento, e que agora, né, com as redes sociais, com tudo, a gente vê que a gente não está imune, né, de Não. acontecer e depende da idade. Exatamente. É que os fatores eles podem se acumulando ao longo da idade. Então a gente Uhum, tem essa chance maior, mas não está imune, não está isento aí da possibilidade de desenvolver trombose mais cedo. Então, trombose é doença de velho? Não, não é doença de velho. E aí é super importante a gente sim conhecer todos esses fatores
para tentar. Porque é aquilo que comentei no início. A gente tem alguns fatores que a gente não consegue mudar. São genéticos, são extrínsecos, são intrínsecos nossos. Ah, tem cura aqui? Não, nessa parte não. Mas as mudanças de estilo de vida são extremamente importantes, entendeu? Não fumar, evitar de ganhar peso muito intenso, seria o envelhecer com qualidade. Eu sempre falo que isso aí não é só para proteção de trombose, é proteção de todas as doenças vasculares e cardiovasculares, né? A gente está falando aqui da parte periférica, que é o vascular, mas o coração também depende disso, dessa prevenção, desse equilíbrio. Equilíbrio na dieta, equilíbrio na prática de atividade física, né? No bem-estar biopsicossocial também. É extremamente importante, né? Que aqui a mente, você é psicóloga também, sabe, tem com certeza essa plena convicção de que o nosso organismo é reflexo também do que a gente pensa, dos nossos sentimentos e tudo isso. Então é no geral, né? É qualidade de vida. E isso se resume a tudo que a gente precisaria num mundo ideal, mas não inatingível, de ter e fazer, né? De exercer, né? Você estava falando, eu estava pensando a questão da meia compressiva. Nós, né, que casamos com a meia compressiva, a gente sente, né, a dificuldade, doutor, de usar a meia e tudo. Mas eu fico pensando o quanto seria importante a gente estimular o uso da meia, mesmo a gente sabendo do desconforto, para algumas atividades profissionais, alguma coisa no sentido de prevenção. Eu sei que ninguém quer usar apertando, mas eu sinto falta disso, dos médicos terem esse olhar antes da gente chegar lá com a trombosada. Por que não a gente começa a estimular essa cultura? Gente, uma vendedora fica em pé, professor, todas essas atividades, eu fico pensando muito nisso, sabe? Porque a gente fala exercício físico, alguma coisa, tal. Mas também a meia, eu fico pensando que tá faltando estimular antes, não só depois. Não só depois. Entendeu? Eu vou dizer assim pra você. Você usa daquela... Então, eu ia falar exatamente isso. O pessoal aí que me segue sabe que eu uso. E uso por duas coisas. Primeiro, eu quero ter a experiência que o meu paciente vai ter em usar. E aí ele vai dizer assim, me sinto desconfortável. Não, mas eu entendo que é um pouco desconfortável, mas não é impossível, porque eu uso. Eu falo e indico com conhecimento de causa. E várias vezes eu mostro lá e posto, tô operando, tô com a minha meia elástica. Vocês usam, não usam? E aí, vou correr, tenho minha meia elástica de compressão. Então, é extremamente importante, é o que você falou mesmo, tentar trazer um pouquinho mais. Porque muitas vezes é fácil falar. Para mim seria muito fácil falar assim, usa meia elástica, usa meia, mas eu não uso. Eu não incentivo as pessoas ao meu redor a usar. Minha esposa que está até aí, a Janaína, ela usa. Gracinha. Isso aí, Janaína. E se ele não usar, puxa a orelha. Então é extremamente importante exercer isso aí. Como, né? É aquilo que eu falo, eu gosto muito. É questionável o uso da meia em relação ao exercício, no sentido de melhorar a performance. Mas melhora a parte dos sintomas de recuperação muscular. Né? Tem alguns estudos mais novos e falam tudo isso. E para mim é prevenção de trombose, prevenção de varizes, é qualidade de vida. Porque eu sempre brinco com os meus pacientes assim, porque a maioria no nosso consultório chega de um cirurgião vascular tenho dor na perna. E aí eu digo sempre assim, é muito ruim lembrar da perna no final do dia, não é? Você deitou na cama e lembrou da perna, não tem que lembrar da perna, entendeu? Como a gente não lembra do braço, como a gente não lembra, né? Então é extremamente importante. Acho que a meia ajuda muito a prevenir tudo isso e a diminuir essa sensação. Porque existem algumas coisas funcionais também. Não é só a doença, é você permanecer, é o que você falou,
você como professora permanece muito tempo em pé, ao longo do final do dia, você não ficou andando demais. Você, né, permaneceu ali muito tempo e não fez a sua bomba muscular funcionar de forma adequada. Uhum. Então você vai ter algum sintoma, pelo menos funcional, entendeu? Uhum. Então é importante para que a gente diminua esses fatores de risco e tudo. E eu Uhum. acho, e eu sempre comento isso nas lives que eu faço, até na consulta e tudo isso, a tecnologia da meia mudou muito. A Sim. gente não tem mais aquela meia com aquela ideia de meia da vovó. Não. Hoje a gente tem meias cada vez melhores, com tecido melhor, com Climáticas, né? tecnologia mais avançadas e que podem Uhum. sim melhorar essa sensação, né? Eu falo até que às vezes eu Uhum. tenho sensação de frio usando a meia elástica em alguns momentos. Uhum. Então, assim, porque tem o tecido climático, melhora um tanto. Então é tudo isso. Eu acho que. E Uhum. é exatamente outra coisa que eu falo. Não é o guarda-roupa que usa a meia, né? Não é o Uhum. guarda-roupa que tem a alteração. É a É, gente que tem que usar, né? E outra é. coisa que eu brinco é assim, é igual também uma coisa chamada rotina. Quando a gente tem lá os pais, tem os filhos, eles escovam os dentes, tem uma dificuldade grande de começar a vida escovando os dentes. Então tem que ficar lá, vai, Aham. escova, vamos, escova, vamos, escova. Ao longo da vida, pergunta se mais velho ele consegue ficar sem. Não consegue. Então, acho que é uma coisa que a gente vai se adaptando e vai entrando no nosso, né, no nosso dia a dia. E a gente sabe Uhum. que um cômodo um pouquinho vai ter, infelizmente vai, mas assim, tem que pensar no bem maior. Criar hábitos Exatamente. aí mesmo, Magda. Isso, bons hábitos, né? É, E, e se fortalecer para manter, né? Que a exatamente. manutenção aqui às vezes é complicada, né? Exatamente. Não é fácil, mas é igual fazer atividade física. É fácil fazer atividade Exato. física? Não é fácil fazer Mas atividade física. depois Mas depois, exatamente. a outra, tá, me disse assim, eu já deixo debaixo do travesseiro para colocar. Eu vou criar uma parte lá que vai ser confissões das seguividas. Eu vou criar aqui no Instagram, porque cada coisa engraçada que o pessoal Sim, conta, porque vai da vivência, né? Ó, um quer caso ou camê, mas quer divórcio. Não pode, né, doutor? não pode, Vantor, não pode. Tem mais alguma coisa? Queria acrescentar, né? Achei que foi bem descontraído, bem bacana a gente falar de um assunto assim, às vezes tão difícil, que traz um sofrimento, mas a gente poder falar com leveza e lidar isso de uma forma positiva na nossa vida, né, doutor? Tem mais alguma coisa? A gente comentou sobre a maior parte dos fatores de risco, né? Só lembrando um pouquinho sobre cirurgias, que é um Ah, fator tá, que às vezes a verdade. gente não comenta tanto, mas a gente recebe muito no consultório e é importante a gente lembrar disso, né? Vai fazer uma cirurgia plástica, tem risco de ter trombose, Verdade. né? Vai fazer uma cirurgia bariátrica, tem risco de ter trombose. As cirurgias que são mais prolongadas, a gente tem sim um risco maior de trombose. A gente considera maior que 1 hora, né? 45 minutos a 1 hora, 60 minutos. Então, é importante sim aí fazer uma visita ao cirurgião vascular, ele vai avaliar qual é o seu risco. A gente tem algumas escalas lá que podem nos auxiliar em determinar isso. E aí sim a gente decidir qual o melhor tratamento. Se é só a meia, se não tem que fazer a meia, se vai ter que andar mais rápido, não vai ter que andar mais rápido. É uma coisa que até eu faço na cirurgia de varizes mesmo, né? Tem que pôr os meus pacientes de varizes, eu já digo, no dia seguinte, É. andar, porque o risco de ter trombose existe, é baixo, mas existe. E a gente nunca quer que Uhum. aconteça, né? Então, Não. medidas de prevenção são extremamente importantes. Né? Outra coisa Isso. também que a gente fala pouco, mas é tão comum, é trauma, né? Fraturas, Trauma. Verdade. fraturas, né? A pessoa vai lá e faz, tem um acidente de trânsito. Até a gente começou a fazer um trabalho, mas eu saí da Santa Casa e vim aqui para a Unicamp e acabei não terminando, não concluindo. A gente começou a fazer exame de ultrassom na sala do trauma, para avaliar. Tinham vários Nossa, pacientes que já tinham trombose ali, a hora que chegavam no hospital. Então não é só ficar acamado, o próprio trauma nossa mesmo senhora.
já gera um risco maior a desenvolver tudo isso. Então, Nossa, esse trabalho é espetacular, uai. é. Imagina, que se não já trata junto ali, se não Exatamente. observar isso. A gente começou ele, mas tem que terminar ele. Foi ainda a parte a gente terminou, mas não acabou não publicando. Mas é extremamente importante Entendi, para saber essa parte inicial aí, que é extremamente importante. A entendi. gente tem que lembrar de tudo isso e tem que estar na cabeça do médico, do paciente, em fazer um movimento super simples para prevenção de trombose, que eu sempre falo. É esse movimento aqui com o pé. Esse movimento aqui com o pé. Se a gente Acelerar. faz isso, é o acelerador de carro. É o acelerador de Aham. carro. Só isso já previne trombose, né? Porque facilita a bomba aí do músculo da panturrilha funcionar e aí a gente tem que Uhum. sempre favorecer esse desenvolvimento aí. Outra coisa que eu uso na minha cama é deixar um pouquinho, desse tantinho assim, ó, elevado. Porque às Sim, vezes dá uma sensação de descanso muito boa, assim. Quando eu durmo em algum hotel que não dá, tô viajando e não dá para fazer essa elevação, eu sinto a diferença. sente a diferença, né? É outro fator que ajuda bastante. Principalmente porque na trombose a gente tem que lembrar da famosa síndrome pós-trombótica, né? Aí você já deve ter Uhum. comentado sobre isso bastante. Mas é importante saber isso para. E aí a meia que está super essencial aí. Até comentaram que era o divórcio. Não, não tem divórcio que é para não desenvolver a síndrome pós-trombótica, né? É. Vamos ser felizes para sempre, né, Vamos ser doutor? felizes para sempre, Sem exatamente. divórcio. Aham. É, pessoal, tem muitas perguntas aqui. A gente não consegue sanar todas, mas as lives eu sempre salvo, coloco no canal, coloco no YouTube, tá? Doutor, você já falou no início que atende em Campinas. Você Isso. atende teleconsulta, porque às vezes as Sim. pessoas têm uma empatia, quer esclarecer, fala um pouquinho. Eu vou colocar o IG, tudo certinho, mas pode falar aí. Sim, a gente atende teleconsulta sim e está à disposição para poder tirar dúvidas, né? Eu sempre deixo caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se não estão me seguindo ainda, gente, pessoal, vão lá me seguir que a gente. Isso! Vamos prestigiar os profissionais que se dispõem a estar aqui colaborando. Olha, quase 10 horas da noite, eu tô moída, ele também deve estar, só a capa do Batman. Então, segue Não, mas a lá, gente. compartilha. E porque é muito bom a gente ter, né, doutor, profissionais que se disponibilizam com carinho e atenção, vir passar um conhecimento, né, que está sendo formado e que é algo que a gente não é dar um Google, né, é um conhecimento Não, é que, conhecimento. que foi adquirido com a experiência, com muito tempo de estudo e com as vivências com a gente, né, com os pacientes. Com os pacientes, com certeza. Não, a gente tem. Eu sempre digo que é extremamente gratificante e faz parte da função do médico, né? A gente tem vivido uma transformação dentro da área da medicina, que a gente ficava, que não existia as redes sociais, era o paciente que nos procurava e a gente tinha aquela possibilidade, tinha um consultório, o paciente procurava e a gente dava a informação e tentava fazer aquilo por ali. E ficava mais restrito mesmo, né? Você tinha a Sim, televisão, você tinha alguns outros meios que tentavam informar um pouquinho mais, mas eu acho que a internet, o Instagram, o Facebook essas redes sociais, elas vieram principalmente para tentar aproximar um pouco mais e trazer uhum, informação, porque sim, faz parte dessa função de nós como médico uhum, informar, esclarecer e construir essa cultura de saúde, que é o que eu acho que é o sim, mais importante, é construir essa cultura de ótimo. saúde. Uhum, Por, verdade. né? E mostrar Disse mesmo que tudo. é extremamente importante, né? A gente compartilhar. Eu sempre falo isso aí no final dos meus posts, e é isso. É compartilhar a saúde. Compartilhar a saúde e informação, você tem amor ao próximo aí. E favorecer, diminuir as dores aí nessa caminhada, não é? Uhum, exatamente. Muito obrigada, muito obrigada. Nada. E agradeço também todo mundo que participou. O pessoal aqui é top, é engajado. Eu não tenho que
Nossa, é só gratidão. Obrigada, viu, doutor? E em outra oportunidade, com certeza, voltará aqui para a gente sugar mais um pouquinho do seu conhecimento, tá bom? Obrigado, eu estou extremamente à disposição aí, a hora que você precisar. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos aí que estiveram nessa live. E a gente não consegue responder muita coisa, porque a live realmente é bastante conteúdo que a gente tem que passar, né? E acho que é extremamente importante isso daí. Continua seguindo a gente lá, a gente responde as dúvidas aí, pode ajudar. Tá bom. Tchau, boa noite, pessoal. E feliz Dia Mundial de Prevenção à Trombose, viu? Isso aí. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até mais.